Com mudança na liderança, o Cruzeiro venceu o Santos em Minas Gerais e dormiu no topo da tabela diante do patrão Ronaldo. Ronaldo, já são 3 vitórias seguidas do Pepa do Cruzeiro. Ótimo início de campeonato brasileiro, né? Já a gente vai ver também como é que foi a festa da torcida do Cruzeiro, que, como o Lucas falou, estava lá com a presença do Ronaldo, lotou o estádio de Independência, e no Rio teve clássico carioca entre Fluminense e Vasco. 2 times com características muito diferentes que fizeram um jogo cheio de chances perigosas. No Maracanã teve emoção do início ao fim. Aí a festa do pó de arroz é tradição da torcida do Fluminense. Pó de arroz na entrada do time em campo. A nuvem de pó de arroz nem tinha baixado ainda e já estava 1-0 pro Vasco, com menos de 1 minuto de jogo. Fábio erra o passe, Pedro Raul. Faz, Pedro, faz e me abraça. A gente sabia que a equipe deles tem essa característica e a gente sabia também que poderia tirar vantagem da própria característica deles, se a gente pressionasse lá na frente. A gente conseguiu encaixar uma pressão forte ali, roubar a bola, fui feliz de fazer o gol, mas nada ganho ainda. O Fluminense parecia estar naqueles dias em que nada dá certo. Bacana, consegue domínio, bateu no gol! E o professor fica com essa cara aí. Enquanto isso, o Vasco tentava roubar a bola e sair no contra-ataque na velocidade de Gabriel Peck, que quase fez o segundo. Felipe Melo ficou no meio do caminho. Olha o Peck, bateu! Na rede pelo lado de fora. O primeiro tempo foi para o Fluminense esquecer. No segundo, tirando essa bola na trave do Peck. Logo no início, Peck entrou na grande área, tenta o cruzamento em desvio na trave. O time do Fernando Diniz foi para cima. Das 24 finalizações do Flu no jogo, a maioria foi na segunda etapa. Mas aí o ataque tricolor esbarrou nele. Léo Jardim pegou chute do Marcelo de fora. Bateu pro gol! Cabeçada do Ganso dentro da área. Léo Jardim brilhando de novo. Do John Kennedy pela direita. Léo Jardim defendeu mais uma. Nem o zagueiro artilheiro Nino conseguiu marcar. Léo Jardim defende, a bola explode no travessão. Na maior parte do jogo a gente conseguiu pressionar muito eles, colocar praticamente os 10 jogadores do Vasco dentro da área de defesa. Enfim, a gente teve um volume muito grande. A bola acabou não entrando no gol deles e a gente sai com o empate daqui. A única bola que o Léo Jardim não defendeu foi o rebote, depois de mais uma defesaça num chutaço de cano. Com o gol livre, Lima empatou para o Fluminense. É o empate do Fluminense, é gol de Lima! Ufa, pensou Chico Buarque, que estava curtindo o jogo no Maraca. Apesar de você, né, Léo Jardim? No último lance do jogo, os jogadores do Fluminense até pediram pênalti nesse toque do Léo pro Vasco. O Cano ficou desesperado, teve bolinho no juiz, mas a bola pegou no rosto do zagueiro. Olha só. Final no Maracanã, Fluminense 1, Vasco também 1. Bárbara, sábado à noite você assistiu o clássico com a taça de vinho, ali curtindo o sábado à noite. O que você traz pra gente de Fluminense e Vasco? Cara, foi um excelente jogo. O Vasco aproveitou muito essa troca de passes curta do Fluminense na saída de bola, aproveitou o erro do Fábio para marcar logo no início do jogo. E aí você muda muito a partida, né? Porque você tem um Vasco que depois desse gol se colocou um pouco mais no seu campo de defesa, acelerando quando tinha a oportunidade de jogar no contra-ataque. E o Fluminense com a bola tem muito volume, né? Porque agride pelo meio, agride pelos lados e acabou conseguindo um empate. Mas sem sombra de dúvidas, o destaque da partida é o Léo Jardim. Eu sei que muita gente, Lucas, fala o seguinte: pô, mas aí o goleiro trabalhou muito, então o time não jogou bem. Cara, o goleiro tá ali pra isso. Às vezes você vai ser pressionado e você tem um goleiro que possa responder num jogo difícil como esse, você acaba tendo um resultado que pro Vasco foi positivo. O Rodrigo, depois do jogo, falou, cara, é isso aí. Hoje foi o que a gente conseguiu entregar, tinha condições de vencer, como em qualquer partida, quando começa o jogo você quer vencer, mas o empate contra o Fluminense naquela continha do Brasileirão é um ótimo resultado. Ser normal esse empate, eu imaginava um Fluminense como favorito, mas também entendo que um time jogou uma partida pesada no meio de semana, enquanto o outro estava mais preocupado só com esse jogo. Normal esse jogo para você? Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bruno, amigos. Eu, assim, na linha do que o Bruno falou, né, o Fluminense pressionou muito. Agora, me impressiona, assim, a maneira como o Vasco se comporta, um time que só joga o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco jogou segunda-feira com o Bahia, o Fluminense jogou terça-feira contra o River Plate. Ou seja, o Vasco teve um dia a mais de descanso, o Vasco, se você contar aí os dias anteriores com o Bahia, uma semana inteira, porque só joga uma competição. E, de fato, o Vasco no segundo tempo ficou muito acuado. O Vasco não conseguia prender a bola no ataque, não conseguia sair jogando, só tomando pancada, o Fluminense apertando. Aí, 2 ou 3 oportunidades de contragolpe, acabou desperdiçando as chances. Mas é tudo normal o Vasco jogar sendo atacado pelo Fluminense, até por conta dessa bizarrice, né, que fazem agora do Rio de Janeiro alguns jogos, que é colocar 90% dos ingressos para uma torcida e 10% para outra. E além disso, fecham todo um setor
onde fica a torcida que é a minoria, no caso a torcida do Vasco. Ocorreu a mesma coisa 6 dias antes em Flamengo e Botafogo. Mas o Fluminense jogando em casa, o Vasco como visitante ali. Então a atmosfera toda é favorável para o time do Fluminense. O Fluminense pressionou muito, agora me chamou a atenção o fato do Vasco ter dificuldade demais para ficar um pouco mais com a bola, quer ter um pouco mais a bola, sair daquela pressão, em alguns momentos muito intensa, para um time que joga só uma competição, que fisicamente deveria estar mais bem preparado para suportar um duelo contra um time que joga um torneio mais difícil que a Libertadores, e tem também a Copa do Brasil. Você tem uma ideia, né, que nas próximas semanas, dia 17 ou 16, depende, pode mudar de data, o Fluminense vai jogar contra o Flamengo, Copa do Brasil, depois novamente, além dos jogos da Libertadores. Enquanto isso, o Vasco tem semanas livres. Então o Vasco tem a obrigação de se apresentar, acho que melhor. Se tivesse que sair um vencedor, seria o Fluminense. O Vasco fez um gol no começo. Alguém vai dizer, porque a saidinha... Semana passada, o Fortaleza meteu 4 no Fluminense. Um dos gols do Fortaleza foi de chutão. Chutão lá pra frente, bola recuperada, pimba, gol do Fortaleza. Ou seja, o problema não é sair jogando assim, o problema é a execução errada. Qualquer jogada executada de forma equivocada, ainda mais ali na sua área, ela pode resultar no gol do adversário. E o erro ali foi grande. Talvez passar a bola pro Fábio, com o jogo ainda começando, todo mundo muito frio, pode ser um problema, acho que sim. Mas a falha individual do goleiro, que cometeu um deslize, e o Pedro Raul acabou marcando o primeiro gol. Esse gol condicionou muito o jogo tambem, porque foi muito cedo, né? Foi com segundos de partida. E essa coisa da saída, se discutir isso ainda é uma coisa, né? Eu acho absurdo. Não, sabe o que eu acho incrível? Você tem muitos colegas na imprensa que questionam isso como se fosse um absurdo sair jogando lá de trás. Várias jogadas de times que trabalham com a bola, como é o caso do Fluminense, nascem a partir disso. Você vem construindo lá de trás. É uma estratégia. Agora, em alguns momentos, você vai dar um chutão, porque você está pressionado. O chutão é uma emergência. Ele não pode ser a tônica do jogo. O chutão é uma emergência. A coisa apertou, então talvez o Fábio pudesse ter dado um chutão. Poderia mandar a bola para longe, mas mal começou jogando, melhor não correr risco. A questão aí não é nem o técnico, é o jogador, o goleiro, o jogador de defesa, quem tiver com a bola, tem a sensibilidade de perceber, aqui a coisa apertou. Estabelecer até um certo limite, né, de proximidade do adversário, posição do corpo, você tem para quem passar a bola. Agora, discutir isso também, eu acho uma coisa assim, em 2023 a gente está discutindo se o time de futebol deve ou não trocar passes e tentar, a partir daí, construir uma jogada. No século XIX, né, os ingleses davam um chutão, os escoceses trocavam passe. E eles discutiam isso. Século XIX, 1800 e bolinha, nem se jogava bola aqui, e eles discutiam isso lá. A escola dos escoceses era troca de passe. A escola dos ingleses, que é ligação direta, kick and rush, corre atrás da bola e tenta chegar no gol. Mas é mais fácil, mais rápido chegar. Os escoceses argumentavam, não, mas a gente vai trabalhando com a bola, a gente chega com mais condição de fazer um gol. Né? É uma coisa meio óbvia. Os dois tipos de jogo podem ser utilizados, problema nenhum. Quer jogar na ligação